Clara, uma mulher de 35 anos, foge de um relacionamento abusivo e se esconde em uma cidade pequena e isolada. Ela muda de identidade e começa a trabalhar em uma livraria local, onde mantém um perfil discreto. A cada dia que passa, Clara sente a sombra do passado se aproximando, com a constante sensação de estar sendo observada. Suas noites são perturbadas por pesadelos e lembranças de Ricardo, seu marido controlador, que ela teme que a encontre. Clara chegou a São João da Serra com uma mala e um nome novo: Ana. A cidade, com pouco mais de 4.000 habitantes, parecia o lugar perfeito para se esconder. Alugou um pequeno apartamento sobre a livraria de Dona Lúcia, uma senhora gentil que a acolheu sem fazer muitas perguntas. "Bem-vinda, Ana", disse Dona Lúcia, entregando-lhe as chaves do apartamento. "Espero que goste daqui. Se precisar de algo, é só me chamar." "Muito obrigada, Dona Lúcia. Vou me adaptar rápido, tenho certeza", respondeu Clara, tentando sorrir, enquanto sentia o peso das memórias ainda frescas. As semanas foram passando e Clara se envolveu no dia a dia da livraria. Dona Lúcia, que logo se tornou uma figura materna, a ensinou tudo sobre o negócio. Clara encontrou algum conforto nos livros, mas a sensação de que alguém a observava nunca desapareceu. Ela frequentemente olhava para trás ao andar pelas ruas e evitava locais movimentados. Certa noite, enquanto organizava alguns livros na prateleira, Clara ouviu um ruído vindo da porta da frente. Seu coração disparou. Segurando um velho candeeiro como arma, se aproximou da entrada. "Quem está aí?" ela perguntou, com a voz trêmula. "Sou eu, Ana", respondeu Dona Lúcia, com um sorriso. "Só vim ver se você está bem." Clara relaxou um pouco, mas a ansiedade permaneceu. "Estou bem, obrigada. Só me assustei um pouco", disse ela, tentando esconder o pânico interno. Ainda assim, Clara sabia que não podia abaixar a guarda. Ricardo, com seu comportamento obsessivo e controlador, certamente não desistiria tão facilmente. As noites eram especialmente difíceis. Ela acordava suada, com o eco das palavras cruéis de Ricardo em sua mente. Em uma dessas noites, Clara se levantou e olhou pela janela. Lá embaixo, um homem estava parado, aparentemente olhando para a livraria. Ela não conseguiu ver seu rosto antes que ele se afastasse, mas a sensação de ser vigiada se intensificou. "Você não vai me encontrar, Ricardo. Eu não vou deixar", sussurrou Clara para si mesma, determinada a manter sua liberdade a qualquer custo. A cada dia, Clara se esforçava para manter sua fachada de Ana, mas sabia que o tempo estava contra ela. Ela precisava estar preparada para o que quer que viesse, pois seu passado não estava disposto a deixá-la em paz. Clara voltava do trabalho, o crepúsculo tingindo o céu de tons alaranjados, quando avistou um carro familiar estacionado perto de sua casa. Seu coração disparou ao reconhecer o veículo de Ricardo, o homem de quem ela tentara tanto fugir. Sentiu o pânico a envolver, mas tentou respirar fundo e manter a calma. "Clara!" A voz suave de Ricardo cortou o silêncio, fazendo-a gelar. Ele estava parado ao lado do carro, com um sorriso que tentava ser reconfortante, mas que para Clara era apenas ameaçador. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando manter a voz firme, embora seu corpo tremesse. "Vim buscar você, meu amor. Não podemos continuar assim, separados. Eu mudei, Clara. Prometo que tudo será diferente agora", ele disse, dando um passo na direção dela. Clara recuou instintivamente, mas sabia que estava sem opções. Nos últimos meses, ela havia se mantido escondida, vivendo uma vida discreta, mas a sensação de ser observada nunca a abandonara. E agora, ali estava ele, o fantasma de seu passado, em carne e osso. "Eu não sei, Ricardo. Preciso de tempo", ela murmurou, sua mente correndo com pensamentos de fuga. "Tempo? Já se passaram meses, Clara. Eu não posso viver sem você. Por favor, volte para casa.
Vamos recomeçar, insistiu Ricardo, sua voz carregada de uma urgência mascarada por um tom suave. Clara olhou ao redor, buscando qualquer sinal de ajuda, mas a rua estava deserta. Sabia que, se negasse, Ricardo poderia reagir de forma imprevisível. Sentia-se presa, como um animal encurralado. Está bem, ela finalmente cedeu, tentando ganhar tempo. Eu vou arrumar minhas coisas. Não precisa ser agora, podemos ir juntos. Eu ajudo você, disse ele, aproximando-se ainda mais. Ao entrar em casa, Clara sentiu um nó no estômago. Cada passo que dava ao lado de Ricardo era como uma sentença que se cumpria. Ela precisava encontrar uma maneira de escapar novamente, mas sabia que, por enquanto, deveria se submeter. Então, onde estão suas coisas? Perguntou ele, olhando ao redor da modesta casa. Naquele quarto, apontou Clara, tentando esconder o tremor em sua voz. Enquanto Ricardo se ocupava com as malas, Clara pensava freneticamente em um plano. Se eu fingir que estou disposta a voltar, talvez consiga encontrar uma brecha para fugir mais uma vez, pensou. Pronto, meu amor, estamos prontos para ir, disse Ricardo, voltando com um sorriso. Vamos para casa. Clara assentiu, engolindo o medo. Sabia que a batalha estava longe de terminar. De volta à vida que tanto tentara deixar para trás, ela teria que lutar com todas as suas forças para desmascarar Ricardo e, finalmente, recuperar sua liberdade. O jogo estava apenas começando e Clara estava determinada a não perder. De volta ao ambiente familiar, Clara percebe rapidamente que sua família foi meticulosamente envolvida pelas mentiras de Ricardo. Cada membro da família parece ter sido influenciado por ele, acreditando que Clara estava passando por uma fase difícil e que Ricardo, o marido dedicado, estava fazendo tudo ao seu alcance para ajudá-la. Logo ao atravessar a porta da casa, Clara é recebida por sua mãe, Dona Helena, com um olhar de preocupação e pena. Filha, como você está? Ricardo nos contou que você estava passando por um momento tão difícil, diz Dona Helena, segurando as mãos de Clara com força. Clara força um sorriso e responde: Estou melhor, mãe. Só preciso de um pouco de tempo. Ao longo dos dias seguintes, Clara nota que todos ao seu redor tratam-na de maneira diferente. Sua irmã, Ana, a observa com desconfiança velada, enquanto seu pai, seu João, mantém um olhar de compaixão exagerada, quase como se Clara fosse uma criança frágil que precisasse de proteção constante. Uma noite, durante o jantar, Ricardo tenta manter a fachada de marido perfeito, servindo Clara e conversando animadamente sobre banalidades. Clara, no entanto, não consegue evitar a sensação de que está sendo sufocada por uma teia de mentiras e manipulações. Clara, você tem dormido bem? Pergunta Ana, com um tom de voz que revela uma mistura de preocupação e ceticismo. Sim, Ana, tenho dormido melhor, obrigada. Mente Clara, tentando esconder seu desconforto. Determinada a desmascarar Ricardo e recuperar sua liberdade, Clara começa a buscar provas das mentiras que ele contou. Ela vasculha documentos antigos, e-mails e até mesmo começa a observar as interações de Ricardo com outros membros da família. Cada pequena descoberta a deixa mais determinada a revelar a verdade. Em uma noite silenciosa, Clara aproveita que Ricardo está no escritório para investigar. Ela encontra uma gaveta trancada e, após alguns minutos de procura, acha a chave em um dos bolsos dos casacos de Ricardo. Ao abrir a gaveta, depara-se com uma série de documentos que comprovam manipulações financeiras e cartas velhas que mostram o verdadeiro caráter de Ricardo. Eu sabia que você estava mentindo, sussurra Clara para si mesma, segurando um dos papéis com força. Na manhã seguinte, Clara confronta Ricardo de forma indireta, testando suas reações. Ricardo, estava pensando em conversar com um terapeuta. Talvez me ajude a entender melhor tudo o que aconteceu,
diz ela, observando atentamente qualquer sinal de desconforto. Ricardo, mantendo a máscara de marido compreensivo, responde: Claro, meu amor. Tudo o que você precisar para se sentir melhor. Mas Clara percebe o leve tremor em suas mãos e o olhar fugidio, sinais de que ele está nervoso. Com essas pequenas vitórias, Clara sente que está mais próxima de desmascarar Ricardo. No entanto, sabe que precisa ser cuidadosa. A teia de mentiras é densa e qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Determinada a encontrar a verdade, Clara continua sua busca incansável por provas, sabendo que sua liberdade depende disso. Depois de semanas de sufoco dentro do ambiente familiar, Clara encontrou um aliado inesperado em Lucas, o irmão mais novo de Ricardo. Desde que retornara àquele inferno disfarçado de lar, Clara notou que Lucas sempre a observava com um olhar diferente, como se estivesse tentando dizer algo. Um dia, após um jantar tenso, Lucas a abordou na cozinha. Clara, posso falar com você por um momento? Lucas perguntou, com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Claro, Lucas, o que foi? Clara respondeu, tentando manter a calma, mas sentindo o coração acelerar. Eu tenho notado algumas coisas, e acho que há algo errado com Ricardo. Ele falou em um tom baixo e cauteloso. O que você quer dizer? Clara perguntou, tentando esconder sua ansiedade. Eu estou começando a desconfiar que meu irmão não é quem aparenta ser. Lucas continuou, agora olhando diretamente nos olhos de Clara. E acho que você sabe do que estou falando. Clara sentiu um misto de alívio e medo. Alívio por finalmente ter alguém com quem compartilhar suas suspeitas e medos, e medo do que poderia acontecer se Ricardo descobrisse. Lucas, eu preciso da sua ajuda, ela disse com a voz trêmula. A partir daquele momento, Clara e Lucas começaram a investigar o passado de Ricardo juntos. Eles vasculharam documentos antigos, e-mails e até mesmo registros bancários. Em meio a essa investigação, descobriram segredos obscuros que Ricardo havia escondido por anos, fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e até um possível envolvimento em atividades criminosas mais graves. Uma noite, enquanto revisavam alguns papéis na garagem da casa de Lucas, ele encontrou um documento que os deixou em choque. Clara, olha isso, Lucas disse com olhos arregalados. Clara pegou o papel e leu atentamente. Era um contrato fraudulento que ligava Ricardo a uma rede de tráfico de informações sigilosas. Meu Deus, isso é muito pior do que eu imaginava, Clara murmurou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Precisamos ser cuidadosos. Não podemos levantar suspeitas, Lucas advertiu. A tensão crescia a cada nova descoberta, mas Clara e Lucas sabiam que estavam mais próximos de desmascarar Ricardo. Eles começaram a planejar cuidadosamente como iriam expor toda a verdade, sem colocar suas vidas em risco. Lucas, nós precisamos de provas concretas, algo que seja irrefutável, Clara disse determinada. Concordo, e acho que sei onde podemos encontrar isso. Lucas respondeu, com um brilho de esperança nos olhos. A partir daquele momento, Clara e Lucas formaram uma aliança sólida, determinada a revelar a verdadeira face de Ricardo. A cada passo que davam, sentiam-se mais confiantes, mas também sabiam que o tempo estava contra eles. Cada dia que passava, Ricardo se tornava mais desconfiado, e qualquer deslize poderia ser fatal. Mas Clara não iria desistir. Com Lucas ao seu lado, ela estava mais determinada do que nunca a recuperar sua liberdade e expor as sombras do passado que a assombravam. A tensão no ar era palpável durante o jantar de aniversário de casamento de Clara e Ricardo. A mesa estava decorada com flores e velas, e a família de Clara assistia à cena com sorrisos e conversas despreocupadas. Porém, por dentro, Clara estava em ebulição.
Sabia que aquela noite não seria como as outras. Era hora de encerrar o ciclo de mentiras e traições. Clara trocou olhares com Lucas, que estava sentado do outro lado da mesa. Ele lhe deu um aceno quase imperceptível, sinalizando que estava pronto. Mesmo depois de descobrir a traição de Lucas, Clara decidiu que precisava usar a situação a seu favor. A verdade deveria vir à tona, custasse o que custasse. Eu gostaria de fazer um brinde, Clara anunciou, levantando-se. Todos se calaram e ergueram suas taças. A este ano que passou, difícil, mas que me fez mais forte e determinada a buscar a verdade. Ricardo sorriu, mas havia um brilho suspeito em seus olhos. Ele não sabia o que estava por vir. Quero aproveitar este momento para revelar algo importante. Clara continuou, a voz firme, mas cheia de emoção. Descobri que nem tudo é o que parece, e algumas verdades precisam ser expostas. Lucas começou a se remexer na cadeira, visivelmente desconfortável. Clara sabia que tinha que ser rápida. Ricardo, você mentiu para todos aqui. Manipulou minha família, me fez parecer louca enquanto escondia seus segredos obscuros. E Lucas, você também não é inocente. Usou-me para descobrir o que Ricardo sabia sobre suas atividades criminosas. A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo levantou-se abruptamente, derrubando sua cadeira. O que você está dizendo, Clara? Isso é ridículo. Lucas tentou intervir, mas Clara o cortou. Cale-se. Vocês dois jogaram sujo, mas agora acabou. A polícia já foi avisada. Nesse momento, sirenes puderam ser ouvidas ao longe, se aproximando rapidamente. A porta da casa foi aberta com força e policiais entraram na sala. Ricardo e Lucas, vocês estão presos, anunciou um dos oficiais. Ricardo tentou resistir, mas foi contido. Lucas, resignado, apenas abaixou a cabeça. A família de Clara estava em choque, sem saber como reagir. Eu sinto muito, Clara disse, olhando para seus pais e irmãos. Mas isso precisava ser feito. Eu não podia continuar vivendo uma mentira. Os policiais levaram Ricardo e Lucas, e a sala aos poucos começou a se esvaziar. Clara sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente livre. Nos dias que se seguiram, Clara começou a reconstruir sua vida com a ajuda de sua família, que finalmente entendia o que ela havia passado. Ela sabia que a jornada seria longa, mas agora estava pronta para enfrentar o futuro, sem as sombras do passado a assombrá-la.